E aí, minha gente, aqui é o Bill, e se prepara que a história de hoje é um soco no estômago. A gente vai ouvir o desabafo da Carla. Ela tinha a vida perfeita, noivo dos sonhos, carreira decolando na cidade de São Luís, casamento batendo na porta. Até que uma única noite na despedida de solteira botou tudo a perder. E a consequência, meus amigos, foi uma bomba que explodiu no colo dela, da pior forma possível. Então, se ajeita aí que o BO é pesado, solta a vinheta. Cara, eu nem sei como começar a contar isso sem parecer que tô no confessionário da igreja falando com um padre. Mas talvez seja isso mesmo, um desabafo, uma confissão. Desde que tudo aconteceu, eu sinto como se vivesse carregando um fardo invisível, uma daquelas mochilas de acampamento, só que cheia de pedras de culpa. Ela fica mais pesada a cada sorriso forçado que eu dou pra minha mãe, a cada tá tudo bem que eu minto pras minhas tias, a cada vez que a memória do beijo do Matheus me vem à cabeça, um beijo de alguém que não fazia a menor ideia de que a mulher que ele amava já não era a mesma. Meu nome é Carla, tenho 30 anos. Sou contadora, uma profissão que escolhi pela segurança, pelos números exatos, pela lógica. Números não mentem, não traem. Irônico, né? Minha mente, no entanto, sempre flertou com a ideia de ser escritora, de viver de palavras, de criar mundos. Talvez fosse um sinal. Eu moro, ou melhor, morava, num AP ajeitadinho no Renascença, aqui em São Luís. Um lugar que eu decorei com tanto carinho, com uma vista para a Lagoa da Jensen que me trazia uma paz imensa. Hoje, só a lembrança daquela vista me causa um aperto no peito. Cresci numa família que é a cara do interior do Maranhão. Meus pais vieram de Imperatriz para tentar a vida na capital. Família tradicional, católica fervorosa, daquelas que os problemas são como poeira. A gente varre para debaixo do tapete e finge que não existem. Aprendi desde cedo as regras do jogo. Se comportar, tirar notas boas, não responder, não dar trabalho. Fui a filha modelo, a sobrinha prestativa que ajudava a servir o bolo em todo aniversário, a amiga que ouvia os problemas de todo mundo, mas nunca falava dos seus. Eu nunca fui a mina do rolê. A rebelde que matava a aula para ir para a praia, a que tinha histórias escandalosas para contar da época da UFMA. Minha vida sempre foi uma linha reta, segura, silenciosa. E por anos, eu juro que pensei que era isso que eu queria, que a felicidade morava nesse território previsível. Eu sou o tipo de pessoa que organiza a semana com post-its coloridos, que tem uma planilha no Excel para controlar os gastos do mês, que compara preços entre o Matheus e o Maciel antes de fazer a compra da semana. Não por ser pão dura, mas porque eu gosto de ter o controle. Gosto da sensação de saber para onde estou indo. O que ninguém te diz é que quando você passa 30 anos sendo tão estável, tão boa, tão correta, uma parte de você, uma vozinha lá no fundo, começa a sussurrar. E se? E se você fosse outra pessoa? E se só por uma noite você jogasse a agenda fora e vivesse sem pensar no amanhã? Era uma curiosidade perigosa, adormecida, esperando o momento errado para despertar. Antes do Matheus, meus relacionamentos foram mornos. Pareciam mais um contrato de gaveta do que uma história de amor. Eu namorei rapazes que minhas amigas achavam um ótimo partido, mas com quem a conversa morria depois de 15 minutos. Eu sentia que estava sempre interpretando um papel. A namorada compreensiva, a namorada que não sente ciúmes, a namorada que topa tudo. Mas eu nunca me senti verdadeiramente vista por quem eu era por dentro. Até ele aparecer. E aí sim, eu acreditei que a busca tinha acabado, que finalmente eu estava em casa. Mas claro, a vida adora uma pegadinha, e às vezes o que a gente acredita ser o nosso porto seguro é, na verdade, uma bomba relógio esperando o momento exato para explodir e levar tudo pelos ares. Eu conheci o Matheus numa quarta-feira absolutamente comum, daquelas que a gente esquece que existiu. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para resolver um pepino no banco, mas me enrolei e acabei indo parar no Matheus Supermercado da Corrama, já no fim da tarde. O lugar estava um caos. A fila do caixa era gigantesca e eu, claro, tinha escolhido a que não andava. Eu estava frustrada, com fome, com uma blusa branca que já ostentava uma pequena mancha de açaí do almoço. A personificação do perrengue. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim, uma voz masculina divertida dizer: "Rapaz, a fila tá tão grande que acho que a gente vai sair daqui comemorando o São João do ano que vem, não acha?" Virei-me, pronta para dar uma resposta atravessada, e dei de cara com ele. "Matheus."
Ele usava uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, o cabelo castanho um pouco bagunçado pelo vento da litorânea, e um sorriso que parecia reservado só para mim, um oásis no meio do meu deserto de estresse. Eu não consegui ser grossa. Acabei sorrindo de volta. Pois é, e o meu carrinho é o que tem menos coisa, mas parece que escolhi a fila premiada. A gente acabou conversando por quase 1 hora naquela fila. Sobre o trânsito da cidade, sobre o calor, sobre como o preço do arroz estava um absurdo. Coisas banais, mas a conversa fluía com uma leveza que eu nunca tinha experimentado com um estranho. Quando finalmente saímos do supermercado, já quase de noite, ele me convidou para tomar um chopp ali perto, no Feijão de Corda. Meu primeiro instinto foi dizer não. Imagina, sair com um cara que acabei de conhecer no supermercado? Pensou a Carla de sempre. Mas havia algo na energia dele, no jeito como ele me olhava, que me fez dizer sim. E aquele sim mudou tudo. Nossa relação evoluiu na velocidade da luz, mas sem atropelos. O Matheus era diferente. Ele me fazia sentir vista sem me invadir, me respeitava, mas também sabia como me desafiar. Ele me tirava da minha zona de conforto de um jeito sutil, e eu adorava isso. Nossos encontros eram sempre uma aventura. Em vez do cinema de sempre no shopping, ele me levava para ouvir reggae ao vivo num barzinho pé na areia na litorânea. A gente comia um caranguejo delicioso no centro histórico, debaixo daquelas luzes amareladas que deixam tudo mais mágico. Com ele, eu comecei a ser uma versão mais leve, mais divertida de mim mesma. A Carla dos post-its coloridos estava dando lugar a uma Carla que se permitia não ter planos. O pedido de casamento veio depois de 1 ano e meio juntos, numa viagem que fizemos para os Lençóis Maranhenses. Foi a viagem mais linda da minha vida. Aquele mar de dunas, as lagoas de água cristalina. No nosso último dia, ele me convenceu a fazer o passeio do pôr do sol. Depois da trilha de 4x4, subimos uma duna altíssima. Lá do topo, o silêncio era quebrado apenas pelo vento. O sol começou a se pôr, pintando o céu e as dunas de tons de laranja, rosa e roxo. Foi nesse cenário, com o coração na boca, que ele se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso e disse as palavras que eu sonhava em ouvir. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar de falar, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era perfeito. Tudo era perfeito. Os meses seguintes foram uma nuvem de felicidade. Orçamentos, listas de convidados, escolha do buffet da igreja. A palavra noiva começou a soar natural para mim. Eu gostava da mulher que via no espelho. Uma versão mais tranquila, mais segura e, acima de tudo, mais feliz de mim mesma. Mas eu não sabia, não podia sequer imaginar, que essa serenidade toda estava prestes a ser estilhaçada. Minhas amigas, a Camila, a Dani e a Peite, insistiram em organizar uma despedida de solteira inesquecível. Elas são meu trio, minhas irmãs de alma. A Camila é a mais centrada, quase uma segunda mãe. A Dani é a festeira, a que topa tudo e não tem tempo ruim. E a Peite é a mais tranquila, a que apazigua as coisas. Depois de muita discussão, a ideia vencedora foi alugar uma casa de praia em São José de Ribamar por um fim de semana. Piscina, praia, música e, claro, muitos drinks. Ô, Carla, vê se não vai dar PT, hein? É só pra relaxar antes de virar mulher casada e aguentar as meias do Matheus jogadas pelo chão. A Camila me zoou e a gente caiu na gargalhada. O dia da viagem foi pura alegria. A casa era ainda mais incrível do que nas fotos. De frente para o mar, com uma piscina de borda infinita. O som das ondas era a trilha sonora perfeita. As horas se tornaram turvas entre risos, fofocas, playlists de axé das antigas e muitas rodadas de caipirinha de cachaça com limão. Eu me sentia leve, livre, celebrando o fim de um ciclo e o começo de outro. No sábado à noite, o auge da festa foi quando a coisa começou a desandar. Uma amiga da Dani, uma tal de Renata que eu mal conhecia, apareceu com uma ideia. Gente, a festa tá ótima, mas tá faltando um tempero, né? Conheço uns caras gente boa que estão numa casa aqui perto. Que tal eu chamar eles pra virem pra cá? Pra animar mais, dançar. A Camila olhou torto na hora. Acho que não é uma boa ideia, Renata. A despedida é da Carla, é um momento nosso. Mas a Dani, já animada pela bebida, adorou. Ah, para de ser careta, Cami. Qual o problema? Uns carinhas pra dançar, pra conversar. Ninguém aqui vai fazer nada de errado. Eu, a noiva, deveria ter colocado um ponto final naquilo. Mas, a verdade, eu estava eufórica. O álcool tinha dissolvido a minha prudência habitual. A ideia de algo inesperado, de uma pequena quebra de regras, me pareceu excitante. Ah, deixa vir, gente. Qual o problema?
eu disse, dando o aval que selaria meu destino. Quando os rapazes chegaram, percebi que não eram strippers, como nas brincadeiras. Eram só uns caras normais, de bermuda e camiseta, amigos da Renata que vieram para curtir. E um deles, assim que entrou, seus olhos pareceram me encontrar no meio da sala. Ele era alto, de ombros largos, barba bem feita e um sorriso de canto que era ao mesmo tempo charmoso e perigoso. O nome dele era Diogo. Ele veio na minha direção com uma confiança que me desarmou. E aí? Você deve ser a estrela da noite, a noiva em fuga, ele brincou. A conversa fluiu fácil. Ele era engraçado, inteligente e me olhava de um jeito que eu não era olhada há muito tempo. Um jeito que não era de amor e companheirismo como o do Matheus. Era um jeito de puro desejo, de caça. E a Carla correta que vivia em mim por uma noite se sentiu fascinada por aquele perigo. A gente dançou. Ele dançava bem, me conduzia com firmeza, o corpo dele perto do meu. A cada gole de tequila, as barreiras iam caindo. Eu me sentia desejada, viva, de um jeito febril e irresponsável. Não é uma desculpa, é apenas uma descrição honesta do meu estado mental quando, sem pensar, eu me vi subindo com ele para o terraço da casa, com a desculpa de ver a lua. A brisa do mar, o barulho das ondas, a música abafada vindo da festa lá embaixo. Tudo criou um cenário perigosamente romântico. E então ele me beijou. E eu correspondi. Com a mesma intensidade. Naquele momento, o Matheus, o casamento, a minha vida inteira. Tudo parecia estar num planeta distante. Só existia aquele momento. A boca dele no meu pescoço. Minhas mãos no peito forte dele. A culpa anestesiada pelo álcool e pelo meu ego inflado por aquele desejo repentino. Eu não planejei que chegasse a mais, mas chegou. Aquela noite se tornou uma mancha indelével, um segredo que eu jamais conseguiria apagar. Acordei no dia seguinte com uma dor de cabeça infernal e a luz do sol invadindo o quarto. Por um segundo, não entendi onde estava. E então, as memórias da noite anterior vieram como um maremoto, me afogando em vergonha e pânico. Olhei para o lado da cama. Vazio. Graças a Deus. Levantei, me vesti em silêncio e desci. As meninas estavam na cozinha, com caras de ressaca. Ninguém comentou nada. A viagem de volta para São Luís foi silenciosa, pesada. Cada quilômetro que me aproximava do meu apartamento do Matheus era uma facada no peito. Voltar para casa foi a pior parte. Foi como regressar a um cenário de filme onde eu já não era a mesma atriz. O Matheus estava radiante em me ver. Ele me abraçou com tanta ternura, me encheu de beijos, perguntou cada detalhe da viagem. Foi divertido, meu amor? Relaxou bastante? E eu menti. Sorri, disse que tinha sido ótimo, que eu estava com saudades. Cada palavra era uma faca se cravando mais fundo na minha consciência. Eu não merecia aquele homem. Naquela noite, quando ele me amou, eu me sentia a pessoa mais suja do mundo. A primeira suspeita veio algumas semanas depois. Um enjoo matinal que eu atribuía a algo que comi, mas ele persistiu. Depois veio o cansaço extremo, uma sensibilidade a cheiros que me fazia ter ânsia só de passar perto da cozinha. Uma noite no banho, notei meus seios mais inchados, doloridos. O sangue gelou. A possibilidade, antes uma paranoia distante, agora gritava na minha cara. No dia seguinte, na hora do almoço, fui a uma farmácia e comprei o teste de gravidez mais caro que encontrei, como se o preço pudesse mudar o resultado. Me tranquei no banheiro do escritório e fiz os minutos mais longos da minha vida. 2 listras vermelhas, nítidas, inquestionáveis. Positivo. O chão se abriu, e eu caí num abismo de pânico puro. A pergunta me atingiu como um raio. É do Matheus? Eu não tinha como ter certeza. A gente tinha tido relações dias depois da despedida, claro. Mas o timing era muito próximo. A simples possibilidade de que aquele ser minúsculo, aquela vida crescendo dentro de mim, pudesse ser do Diogo, um estranho de uma noite, me deixou sem fôlego. Não contei pra ninguém. Guardei o segredo como se fosse uma questão de vida ou morte. Fingi uma normalidade que pesava toneladas. Enquanto Matheus, animado, falava dos detalhes finais dos convites, da nossa lua de mel em Portugal. Eu, em silêncio, pesquisava no Google sobre testes de paternidade pré-natal. Cada dia era uma cena cuidadosamente ensaiada. Onde eu antes via um futuro lindo, agora eu só via um campo minado. Fiz uma ultrassonografia escondida, numa clínica afastada, pagando em dinheiro. Deitada naquela maca, com um gel frio na minha barriga, eu vi um pontinho minúsculo pulsando no monitor. O coraçãozinho dele ou dela? Naquele momento, uma onda de emoção contraditória me invadiu.
Era medo, era culpa, mas também era um instinto de proteção. Era uma vida. O meu segredo tinha um batimento cardíaco. Guardei a imagem da ultrassonografia no fundo da minha bolsa, como se fosse a prova do meu crime. Faltavam apenas 3 dias para o nosso casamento. A casa estava cheia de presentes, o vestido pendurado no armário, tudo pronto. Eu estava na cozinha, tentando me distrair, amassando massa para biscoitos de casamento, uma receita da minha avó. Meu celular tocou na bancada. Amor, atende para mim, por favor? Pedi para o Matheus, mostrando minhas mãos cheias de farinha. Deve ser a cerimonialista. Ele pegou meu celular. O silêncio dele me fez olhar para cima. Ele estava parado no meio da cozinha, o rosto pálido, os dedos brancos de tanto apertar o aparelho. Ele não estava falando, estava ouvindo. Como assim uma taxa de limpeza extra? Ele perguntou para a pessoa do outro lado da linha, com uma calma assustadora que me deu um arrepio na espinha. Manchas biológicas? No quarto principal? Não estou entendendo. O barulho da geladeira, o tic-tac do relógio da cozinha, tudo parecia gritar, anunciando a minha destruição. Ah, entendi, ele continuou, a voz agora gélida. E esse tal de Diogo Fernandes? É que você disse que assinou o registro de entrada no quarto principal às 2h47 da manhã. Ele assinou com a carteira de motorista. Entendi. Sim, pode mandar a cobrança por e-mail. Obrigado. Quando ele desligou, o silêncio na cozinha era tão denso que eu podia sentir. Os olhos dele, antes o meu porto seguro, agora eram 2 fuzis apontados para mim. Ele caminhou lentamente na minha direção. Carla, ele disse meu nome como se fosse uma palavra suja, uma sentença. Quem é a porra do Diogo? Meu cérebro entrou em modo de sobrevivência. Mentir, negar. É um amigo da Dani, amor, gaguejei, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Ele só foi deixar umas bebidas pra gente. Deve ser algum engano do sistema do Airbnb, sei lá. O Matheus soltou uma risada curta, sem humor. Uma risada que cortou o ar. Engano? Sistema? Ele foi até o notebook dele, que estava na mesa da sala. Digitou rápido. Sabe qual é o foda da tecnologia, meu amor? É que até a mentira mais bem contada deixa rastro. A gente vive na era do print. Ele virou a tela para mim. Era o e-mail que o anfitrião do Airbnb tinha acabado de mandar, com o valor da taxa de limpeza extra, a descrição dos danos e um anexo, uma foto nítida do livro de registros da portaria da casa. E lá estava inconfundível. A assinatura do Diogo, o número da CNH dele, o horário e o quarto. Quarto principal. O meu quarto. A prova estava ali. Concreta, digital, irrefutável. A verdade me explodiu na cara. Foi um erro. Eu gritei, as lágrimas que eu segurei por semanas finalmente jorrando quentes e amargas. Eu tava bêbada, Matheus. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Foi uma vez só, eu juro por tudo que é mais sagrado. Não significou nada. O Matheus fechou o notebook com um golpe seco, o barulho ecoando na cozinha silenciosa. Seus olhos, que eu tanto amava, agora me olhavam com uma mistura de dor e nojo que me quebrou por dentro. Ah, foi uma vez só? Não significou nada? Então eu devo simplesmente esquecer? Devo ir para o altar com uma mulher que na primeira oportunidade na sua despedida me trai? O casamento, Carla, está cancelado. Pega suas coisas. Pega tudo que é seu. Agora, eu não quero mais olhar na sua cara. Matheus, por favor, não faz isso. Eu me agarrei a uma última desesperada esperança. Minhas mãos trêmulas foram até a bolsa, pegando a foto da ultrassonografia, a prova do meu segredo mais profundo. Eu tô grávida. Pode ser seu. A gente tem que descobrir. Ele pegou a imagem com a ponta dos dedos, como se pegasse em lixo. Olhou para a data. 5 semanas e 2 dias. Ele calculou a voz cortante como vidro quebrado. O período de implantação bate certinho com a data da sua relaxada em Ribamar. Que coincidência conveniente, não? Mas pode ser seu, insisti, agarrando o braço dele. A gente pode criar junto, Matheus, independente de quem seja o pai biológico. Pai é quem cria. Ele se soltou do meu aperto com uma força fria, afastando meus dedos um por um do braço dele. Então vai procurar um bom pai criador, ele disse, cada palavra um tapa. Ou melhor, dá o papo no Diogo e manda ele assumir o BO que você arrumou. Agora sai da minha casa. Quando a porta da frente bateu, o som retumbou como um tiro. No mesmo instante, o alarme de fumaça da cozinha começou a apitar, um som estridente e desesperado.
Os biscoitos no forno estavam queimando, virando carvão, assim como todo o meu futuro. Já se passaram 3 meses desde aquele dia, 3 meses que parecem 3 séculos. Agora, eu escrevo isso do meu antigo quarto de solteira na casa dos meus pais em Imperatriz, para onde eu voltei com o rabo entre as pernas. Eles me acolheram, como bons pais fariam, mas o silêncio deles durante o café da manhã, o olhar de decepção da minha mãe, o jeito que meu pai evita me olhar nos olhos. Tudo isso diz o que as palavras não precisam. Tentei de tudo com o Matheus. Liguei, mandei mensagens que foram ignoradas, fui até o escritório dele. Ele me recebeu por 5 minutos na recepção. Não tem explicação que cure uma traição, Carla, ele disse, sem nem me olhar nos olhos. Só existe consequência, e essa é a nossa. Minhas amigas? A Camila ainda me liga, tenta me dar apoio, mas sinto a pena na voz dela. A Dani e a Paty se afastaram. Acho que a culpa delas por terem permitido que os caras entrassem na festa se misturou com a vergonha alheia. A fofoca, claro, correu solta em São Luís. Fiquei sabendo por uma prima que a família do Matheus me chama de a vagabunda, a golpista, nos grupos de WhatsApp. Sem opções, procurei o Diogo. Consegui o telefone dele com a tal da Renata. A resposta dele foi uma mensagem de texto fria e covarde. Mina, não sei do que você tá falando não. Não assinei nada não. Acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Ele mentiu, claro, negou até a morte. Mas o que eu podia fazer? Processá-lo? Com que provas? Então aqui estou eu. Meus amigos, que história, hein? Pesado, densa. A gente sente o peso da culpa, da perda e do desespero da Carla em cada palavra. É uma situação que destrói não só um relacionamento, mas uma vida inteira de planos, e mostra como uma única noite de impulsividade pode ter consequências que duram para sempre. Mas agora a bola tá com vocês, Central. Quero ver o parquinho pegar fogo. A Carla errou, e errou feio, não tem como negar. A traição, a mentira. Mas a reação do Matheus, cancelando tudo e expulsando ela de casa, mesmo com a possibilidade de o filho ser dele, foi justa? Ele pegou pesado demais ou fez o que qualquer um faria diante de uma quebra de confiança tão brutal? E a frase dela, pai é quem cria. Isso tem peso numa situação dessas? Um erro, por mais grave que seja, apaga toda uma história de amor e companheirismo? O que vocês fariam no lugar de cada um deles? No lugar da Carla, do Matheus e até do covarde do Diogo? Mandem a real nos comentários, porque essa história tem muita, mas muita camada pra gente discutir. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder mais nenhum caso como esse. Valeu, galera! Até a próxima!